A verdadeira paz reside e está revelada em Jesus. Ele é a própria paz. A paz está em sua essência eterna. Ele reina em paz. O profeta o manifestou como o príncipe da paz. Ele é o doador da paz. Nós já recebemos de uma vez por todas a doação generosa da paz. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer voltar aqui para que possamos fazer as nossas considerações, observações a respeito de mais uma lição do quarto trimestre de 2024, que é exatamente a lição de número 8, que tem como tema a promessa da paz. Antes de continuar, nós queremos gentilmente pedir a você que nos assiste, que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque fazendo isso você me dá uma grande força, uma grande ajuda para continuar por aqui trabalhando no sentido de contribuir com você, com a Escola Bíblica Dominical. Tendo dito isso, a nossa primeira parada destas considerações que nós faremos a respeito desta lição é a que nos leva a tentar responder sob qual perspectiva nós vamos estudar sobre esse tema tão amplo, tão variado, todavia tão rico, que é o tema da paz. E, de maneira geral, quando nós partimos para o cumprimento desse propósito, que é estudar sobre a paz, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar alguns aspectos gerais deste estudo, e eu diria que o primeiro deles é que a paz é um tema bíblico. A Bíblia fala da paz de Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia está permeada de paz. A Bíblia é o livro da paz. A segunda consideração geral a respeito do estudo da paz é que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Isso significa dizer que ela está inserida no contexto redentor, salvador. Tanto é que uma das famosas imagens bíblicas da salvação é a da reconciliação, que traz consigo exatamente o milagre operado por Jesus de estabelecimento da paz entre os pecadores e o Deus Santo. A terceira consideração geral a respeito do estudo da paz é a de que ela foi interrompida por ocasião do pecado original, por ocasião da queda da humanidade em Adão no Éden, em vista do fato de estabelecer, logicamente, uma quebra de comunhão, estabelecer, logicamente, uma quebra de relacionamento, colocando o homem, principalmente, em um estado extremo oposto do Deus Santo, portanto, um estado de pecado. Outra consideração geral que nós fazemos a respeito do estudo da paz, inicialmente, é que ela, apesar de ter sido interrompida, foi resgatada. Jesus, o príncipe da paz, prometeu resgatá-la, reconciliando o ser humano novamente com Deus por meio do seu sacrifício na cruz. Outro aspecto do estudo da paz que é interessante nós fazermos consideração é que ela é disponível. Enquanto esteve com seus discípulos, o Senhor Jesus adiantou que essa paz estaria sempre disponível aos seus discípulos. Isso significa dizer que não existe momentos que são propícios e outros menos propícios para essa bênção da parte de Deus para o ser humano, que é a paz. A paz está disponível acima de qualquer tempo, de qualquer
circunstância. E por fim, e aqui está o nosso ponto de foco, a nossa atenção desta lição, é que a paz de Cristo é diferente. E é exatamente essa paz que nós vamos estudar na perspectiva da promessa. Cristo a classificou como uma paz diferente daquela prometida pelo mundo. Tendo feito estas considerações gerais de alguns aspectos do estudo da paz na perspectiva bíblica, começando pela consideração de que a paz é um tema bíblico, a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. A paz foi interrompida, a paz foi resgatada, a paz está disponível e a paz de Cristo é diferente. Nós vamos agora à nossa introdução, que nos conduz para especificamente voltarmos os nossos olhos para as informações da lição de número 8. E nós somos levados a fazer menção do seguinte, que a paz que nós vamos estudar nessa lição, ela será observada, eu diria assim, num contexto em que está estabelecido o reino da paz, cujo protagonista é Cristo. Em outras palavras, nós estudaremos o tema paz, a bênção paz, na perspectiva de que Cristo é o príncipe da paz. Portanto, o reino dele, o reino de Jesus, o reino do príncipe, é a fonte desta paz diferente, dessa paz exclusiva. Outra coisa que, de maneira introdutória, nós precisamos fazer menção é de que, tendo em vista essa consideração de que a paz que nós vamos estudar é resultado do reino da paz de Deus, nós estudaremos o seguinte: como a paz é apresentada no plano de Deus, como é vista na perspectiva do mundo e como é a paz que Jesus prometeu. Tendo dito isso, a respeito da introdução, vamos agora ao nosso primeiro ponto: a paz no plano de Deus. E aqui, nessa primeira parada, nós vamos estudar a respeito do significado da paz, nós vamos estudar a respeito da paz como uma bênção sacerdotal e também nós vamos estudar a respeito da paz do Senhor. Em primeiro lugar, o primeiro subponto é este, o significado da paz. E nós vamos ter a oportunidade aqui de nos determos no estudo da palavra paz, para que, tendo em vista o conhecimento da palavra paz, nós já sejamos informados a respeito do conceito bíblico de paz. Por quê? O que nos interessa aqui é o conceito bíblico, é a perspectiva, é a visão bíblica da paz. E a primeira coisa a respeito do significado da palavra paz é que ela tem um sentido muito variado. A palavra paz é uma daquelas que possui uma variedade muito significativa de sentidos e, a depender de onde ela é utilizada, ela possui um conceito, ela possui um propósito comunicativo. Por isso nós precisamos ter cuidado e por isso também se apresenta a necessidade de nós classificarmos, nós destacarmos o conceito bíblico da palavra paz, para nós termos a ideia assim da abundância da palavra paz, da variedade de sentido da palavra paz. Nós consideramos que o uso de shalom, que é a palavra paz no hebraico, é frequente, 237 vezes no Antigo Testamento, e é variado em sua amplitude semântica, ou seja, na sua amplitude de sentido, daquilo que ela significa, isto é,
semântica, representada no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom, e no Novo Testamento grego pela raiz do substantivo eirene. Esta palavra tem uma grande variedade de significados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O termo hebraico shalom, traduzido da literatura judaica por paz, tem um profundo significado. E em vista dessas menções, em vista destes destaques, nós somos lembrados de que a palavra paz é muito ampla em seus sentidos. Ela tem uma variedade, uma amplitude de sentido, ela tem uma grande variedade de significados, tanto no Antigo Testamento e como no Novo Testamento, inclusive fazendo algum tipo de relação da lição de número 8, paz, com a lição de número 7, coração. A palavra paz se assemelha à palavra coração no sentido de que ela tem um grande número de significados, de sentidos. Na lição passada nós fizemos essa consideração a respeito da palavra coração e a mesma consideração que nós fazemos da palavra paz. Elas são grandes em sua variedade de sentido. Outra consideração a respeito da paz, da palavra, é a consideração da nossa paz, ou seja, a paz na língua portuguesa e a sua raiz etimológica, naturalmente, por se tratar da língua portuguesa, a raiz da palavra paz, a língua formadora da palavra paz é o latim. E no latim, ela é tida como paxis ou passis, um termo técnico generativo. O que é um termo técnico generativo? É aquilo que faz com que um substantivo pertença. Em outras palavras, o que é que pertence à paz? É alguém pacífico, pacato, pacifista, aquele que promove a paz, pacificador. Perceba que a raiz, o radical, ponto menor, de onde vem as desinências, de onde vem o restante da palavra, é passis, que na língua latina conduz a pax, que traduzida para a língua portuguesa é paz. Por isso que quando nós dizemos que alguém promove a paz, nós não dizemos que ele é um pacificador, ele é um pacificador. Por isso que nós não dizemos quando a alguém ou alguma coisa pertence à paz ou é caracterizado pela paz, que este alguém ou esta coisa é pacífica. Alguém ou esta coisa que pertence à paz é pacífico. Ou alguém que é caracterizado pela paz é pacato. Ou alguém que trabalha pela paz não é pacifista, é pacifista. Então tem essa parte do nosso estudo da paz na nossa língua. Mas o interessante é considerarmos, em terceiro lugar, o significado da palavra paz no Antigo Testamento. E a palavra no hebraico para paz, portanto, utilizada naturalmente no Antigo Testamento, é muito famosa, é shalom. Tem até alguns crentes que cumprimentam, né, de maneira mais, eu diria assim, bonita, mais engenhosa linguisticamente, alguns outros com shalom, que é a palavra hebraica no Antigo Testamento para paz. Shalom deriva de um radical, ou seja, da menor parte da palavra que gera o restante da palavra, que, conforme a sua maneira de ser empregado, pode significar o fato de completar ou concluir um trabalho. E eu gostaria que você prestasse atenção para esse aspecto da palavra shalom, porque esse aspecto da palavra shalom, que é paz,
no hebraico do Antigo Testamento é muito interessante, ela vai permanecer em outras vezes que a palavra shalom vai ser utilizada. Qual é o aspecto? O aspecto de algo completo, pleno, de totalidade. A palavra shalom traz essa ideia porque ela é construída com base em um radical. Qual é o radical da palavra shalom? É S-H-A. Shá, que também é o radical da palavra shalem, que significa inteiro, perfeito, pleno, total. Então, é por isso que nós veremos em um ou em outro momento alguém reconhecer que a palavra paz, entre outros significados, traz consigo a ideia de plenitude, de totalidade, de perfeição. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, ou seja, tudo aquilo que faz a vida ser plena, tudo aquilo que faz a vida ser teoricamente perfeita. Segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Como alguém diz por aí, segurança, saúde e dinheiro no bolso. Representam tudo o que há de melhor para a vida, trazendo consigo shalom na ideia de perfeição, totalidade. E aí cabe que nós consideremos que a variedade de sentido da palavra paz pode ser reduzida na ideia geral de que ela representa tudo o que há de melhor para a vida, tudo o que faz a vida ser plena. Isso é interessante porque Deus escolheu se manifestar em essência, manifestar um dos aspectos da sua natureza por meio do seu nome, e se apresentou, portanto, nas Escrituras como Jeová Shalom, o Senhor da paz. O Senhor é a nossa paz, é aquele que promove tudo plenamente, totalmente, que precisamos para a nossa vida. Jeová Shalom, Senhor, é a nossa paz. E no Novo Testamento, o que significa a palavra paz? No Novo Testamento, em grego, logicamente, a palavra paz é eirene ou irene, para fazer menção do nome, com significados semelhantes. Contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Não há grandes diferenças. Não é necessário um estudo profundíssimo do ponto de vista linguístico para tentar encontrar diferenças entre shalom, hebraico, e eirene, grego, porque elas acabam traduzindo as mesmas ideias. Contudo, no Novo Testamento, enfatizando a ideia de quietude, repouso. Segundo, subponto a paz na bênção sacerdotal. E a presença da paz na bênção sacerdotal é muito interessante porque chama a atenção, em primeiro lugar, o instrumento da bênção da paz. Quem é que diz, quem é que profere a bênção da paz? É o sacerdote, por isso que a bênção é sacerdotal. E é interessante que essa bênção seja proferida pelo sacerdote, porque ele é um dos responsáveis por assim dizer, viabilizar a paz entre Deus e Israel. O sacerdote era aquele que, por meio dos sacrifícios, promovia a expiação, que era exatamente o aplacar da ira de Deus, satisfeito pelo sacrifício na sua lei, portanto, em paz com o seu povo. Era o sacerdote que, com o sacrifício, fazia a propiciação, que traduz a ideia de que Deus estava agora em paz com o seu povo e propício ao seu povo, paz. Então é interessante que esse instrumento da paz, esse instrumento que Deus usa para estabelecer a paz entre ele e seu povo, seja o que faça a menção
da bênção sacerdotal registrada em Números 6. E cabe também considerar aqui a essência da bênção da paz, né? O sentido da paz, que a palavra hebraica shalom carrega, é a de completude, que nós já fizemos a consideração. Satisfação e plena felicidade. Bênção sacerdotal, portanto, tendo em vista essa simbologia interessante de quem a profere, porque é um instrumento da paz, ela é, em essência, a bênção da plenitude. Ou seja, essa paz que é proferida como bênção pelo sacerdote não é apenas a ausência da guerra, ela vai muito além disso. É uma promessa de providência total, completa, plena de Deus para com o seu povo. Nessa perspectiva, podemos afirmar que Shalom é uma palavra que contém a ideia de perfeição e completude, situação em que tudo é perfeito. Designa o bem-estar da vida cotidiana, o estado do ser humano em que se vive em harmonia consigo mesmo, com o outro e com a comunidade. Perceba que a ideia de paz, Shalom, não é apenas uma plenitude egoísta, é uma plenitude inteira, é uma plenitude de, eu diria assim, existência. Eu estou bem comigo, eu estou bem com o outro e eu estou bem com a comunidade. Eu estou bem com Deus, eu estou bem comigo, eu estou bem com o outro, estou bem com a comunidade. Shalom, paz total. Terceiro subponto, paz do Senhor. E aqui nós vamos considerar a paz de Cristo. O reino de Jesus é um reino de paz. O textuário traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do ungido de Deus, do Messias. Ele é o príncipe da paz. E essa característica do reino e do rei, do reino e do príncipe do reino tem as suas aplicações num contexto imediato de Israel. Israel, principalmente no período interbíblico, viveu um tempo de muitos conflitos e, logicamente, aguardava a manifestação desse príncipe da paz, na ideia de que a paz era a ausência de guerra. Mas essa paz do Senhor é uma paz que vai muito além da ideia de ausência de guerra. Então, nós precisamos considerar que Jesus é apresentado profeticamente como o príncipe da paz. Deus se revela como o Senhor da paz. Esta é a paz com a qual Deus escolheu se revelar. Ele mesmo revelar-se em seu Filho. Deus é paz, nós já fizemos menção disso, é Jeová Shalom, e o Espírito de Deus promove a paz. É só lembrar que uma das virtudes do fruto do Espírito, não um dos frutos do Espírito, porque o fruto é apenas um, com várias virtudes, com várias características, e uma delas é a paz. Então perceba, entre aspas, o envolvimento do Deus todo, da plenitude divina, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é o príncipe da paz. O Pai é o Deus da paz. E o Espírito promove a virtude da paz. Essa bênção total da paz, essa bênção plena da paz é doada ao ser humano também pela plenitude, pela totalidade divina. Deus é comprometido com a paz, Deus o Pai. Cristo, o Filho, é comprometido com a paz e o Espírito Santo também é comprometido com a paz. E qual é esse resultado do envolvimento da Trindade da paz? É o envolvimento do crente com a paz. Entre outras coisas, se apresenta a responsabilidade de promover a paz. Ou seja, tendo em vista esse, entre aspas, trabalho de Deus pela paz, sobre nós que recebemos a paz está a responsabilidade de sua
preservação e de seu compartilhamento. E há quem vá mais longe e de maneira correta, no sentido de dizer que o cristão, além de ser alvo da bênção da paz, ele é promotor da paz, no sentido de que não apenas na comunidade cristã é alguém que vive em paz, mas é alguém que é um ser social, vive na comunidade, enfrenta os problemas da comunidade, é alguém que nessa comunidade em crise moral, em crise ética, ou seja, em desarmonia, em ausência de paz, ele seja um promotor, alguém que promove a paz. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Porque tem alguns crentes que só conseguem ter paz com crentes. Tem alguns crentes que só conseguem trabalhar pela paz na comunidade cristã, da qual ele faz parte, mas da porta da igreja para fora é alguém profundamente raivoso, preconceituoso e disposto a matar ou morrer em nome de algumas coisas, ou seja, ele não consegue promover a paz da porta da igreja para fora, e esse envolvimento total de Deus com a paz nos faz entender também que o trabalho do crente com a paz não é um trabalho parcial, só dentro da comunidade, dentro das paredes, por assim dizer, entre as paredes da igreja, mas também fora da igreja. Segundo ponto, paz ilusória do mundo. E aqui nós veremos uma paz enganosa, a paz, entre aspas, das obras da carne e uma falsa paz. Primeira parada, primeiro subponto, uma paz enganosa. Por que a paz do mundo é enganosa? Porque não produz o que completa verdadeiramente o ser humano. Está aí novamente a ideia de completude, de plenitude. Porque a paz do mundo é uma falsa paz? Porque ela não produz totalidade, plenitude, satisfação, perfeição. A paz de Deus, o shalom de Deus, produz o que é pleno, produz o que é total, produz o que é satisfatório, produz o que preenche. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. E aí eles vão em busca, eu diria, da experiência química, ou seja, da dopamina, dos elementos químicos produzidos por alguns estímulos externos para momentaneamente, enquanto durar esse processo químico no cérebro, estarem satisfeitos e sentirem a paz que, logicamente, depois que passar o efeito químico da bebida, da droga, da satisfação sexual, lá vai estar ainda maior o buraco, vai estar ainda maior o vazio, o vácuo, porque experiências químicas não produzem a satisfação, a plenitude, a totalidade espiritual, que só o shalom de Deus é capaz de preencher, produzir. Por que a paz do mundo é enganosa? Por não ser em essência celestial. Nós não podemos esquecer dessa constituição humana, corpo, alma e espírito. E nós não podemos esquecer também que o ser humano é uma obra de Deus, é uma obra divina. Por isso, a necessidade mais profunda do ser humano só pode ser suprida em essência, de maneira celeste, espiritual, porque ele é uma criatura de Deus, feita pelas mãos de Deus. Suas mais profundas necessidades têm um envolvimento com aquilo que é divino. É por isso que nas mais profundas crises do ser humano, ele não recorre a outra coisa que não algum caminho que se mostra espiritual, celestial,
ou divino, a depender dos conceitos de divino que se tem à disposição. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial, divino, mas temporal, terreno e puramente humano. E isso corrobora, fortalece a ideia de que, por causa da constituição e da criação humana ser como biblicamente é, as mais profundas, mais essenciais necessidades do homem terão esse envolvimento divino, espiritual, portanto, só podem ser satisfeitas por aquilo que tem fundamento eterno, celestial e divino, que neste caso é a paz. Daqui não, a paz do seu Criador, a paz celeste, a paz eterna, a paz divina, a paz que completa de verdade. E qual é a verdadeira paz que Jesus oferece? Advém da eternidade e, por isso, preenche, olha o verbo preencher, tornar total, tornar o pleno, todas as nossas necessidades, independente da circunstância que vivemos. Segundo subponto, a paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. É aquilo que anteriormente eu disse. Tem gente que confunde experiência química com experiência espiritual. E a experiência química da satisfação, do prazer, do bem-estar, que produz a ideia da paz, ela passa, porque é um processo químico que tem início, meio e fim. O álcool vai estimular, a cocaína vai estimular, o crack vai estimular, a prostituição vai estimular, vícios específicos vão produzir de maneira mais intensa esses processos químicos de satisfação, mas eles vão passar e a cada dia a necessidade ficará mais profunda. E aqui em Gálatas 5:19 até o versículo 21 que nós temos uma lista de obras da carne. Aqui o apóstolo Paulo se utiliza de uma ferramenta literária utilizada nas epístolas que nós chamamos de listas de vícios e virtudes. E aqui ele descreve duas listas. Primeiro, a lista de vícios, que são as obras da carne, que, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Outra versão dirá festas desregradas e coisas semelhantes a estas. Tudo uma tentativa de buscar preencher o que com estas coisas não será preenchido. E aí nós chamamos a atenção para a lista da virtude, que é o que está exposto exatamente nos versículos seguintes, versículos 22 e 23, que representa o fruto, não os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, que, entre outras coisas, tem aquilo que promove o que a imoralidade sexual não promove, o que a impureza não promove, o que a devassidão não promove, que a idolatria não promove, que a feitiçaria não promove, que as inimizades, as desavenças, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, festas não promovem paz. O que é que a paz traz consigo? Preenchimento, satisfação celestial, plenitude, totalidade. A paz de Deus preenche verdadeiramente todos os vazios da nossa alma. Não é resultado de um processo químico cerebral que tem começo, meio e fim. É resultado de uma obra espiritual, um milagre de Deus, um milagre da satisfação acima ou apesar das circunstâncias. Essa é a paz poderosa
de Deus que não é falsa. Terceiro subponto, uma falsa paz. E aqui nós somos conduzidos para considerar a paz numa perspectiva profética. Primeira aos Tessalonicenses 5,13 está escrito: pois que, quando disserem a paz e segurança, pax et securitas, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Se nós, entre aspas, esquecermos, desconsiderarmos que estamos lendo primeira aos Tessalonicenses 5,3, ou seja, um texto do Novo Testamento, nós imaginaremos que nós estamos a ler um texto, uma palavra de um profeta do Antigo Testamento. Os termos são proféticos, porque Paulo quer transmitir exatamente essa abordagem da paz em termos proféticos. E quando ele menciona primeira aos Tessalonicenses 5,3, ele faz o uso de um termo muito conhecido pelos que estavam sob o regime do Império Romano, que é Pax et Securitas, a famosa Pax Romana, que na verdade era uma falsa paz, era um marketing da ideologia do Império Romano, que no final das contas, para estabelecer paz e segurança, Roma conquistava por meio da guerra. Então, quando Roma vencia, matava, destruía, roubava, dominava, chegava-se a placa, por assim dizer, o marketing de Roma, dizendo: agora aqui a Roma chegou, a paz e a segurança romana estão aqui. Mas, na verdade, era uma falsa paz, não passava de uma propaganda paradoxal, incoerente, ideológica. Mas essa falsa paz e segurança que o apóstolo Paulo faz menção aqui em 1 Tessalonicenses lembra muito daqui, por exemplo, Jeremias, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, fez menção que era a paz falsa da insensibilidade moral. Ou seja, quando os homens entendiam que eles estavam muito bem, quando eles não tinham razões morais para estarem bem. Eles gritavam paz, 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 para tentarem se convencer de que tudo estava bem. Mas, na verdade, eles estavam em uma situação que, muito embora profundamente pecadores, isto não lhes causava mal nenhum, não lhes retirava a paz. Percebe que está escrito em Jeremias 6, 14 e 15. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável. Não, eles não sentem vergonha alguma e nem mesmo ficam corados, envergonhados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar. É a melhor definição de que quando disserem a paz e segurança lhes sobrevirá repentina destruição. E essa paz e segurança de 1 Tessalonicenses 5,3 nos faz lembrar também, e certamente essa a orientação do versículo, para a falsa paz do anticristo, que é um contexto profético futuro, que, como você já sabe, o reino do anticristo será caracterizado por uma falsa paz, que corresponderá ao primeiro momento da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e nós entendemos que as sucessivas investidas mal sucedidas da ONU, que é o órgão internacional, o órgão global da promoção da paz, criado logo após a Segunda Guerra, exatamente para não permitir que o mundo atravessasse outras guerras, constrói o ambiente para que um reino mundial seja capaz de fazer o que a ONU não conseguiu fazer
que é o estabelecimento da paz. Tudo está se orientando para um governo global, para uma política ecológica global, para uma política econômica global, para uma política assistencialista global, inclusive agora no G20, que acabou nesses dias se debateu no Brasil uma espécie de assistência financeira global e, naturalmente, isso conduz para um governo global que será caracterizado pelo anticristo e por uma falsa paz. Terceiro e último ponto, a paz que Jesus prometeu, que é diferente dessas outras tentativas de paz mal sucedidas. E aqui nós veremos o príncipe da paz, uma promessa redentora e a paz que excede todo entendimento. E quando, em primeiro lugar, o primeiro subponto, nós vemos o príncipe da paz, nós já fazemos um contraste entre o verdadeiro rei, o verdadeiro reino da paz, e o falso rei, o falso reino da paz. Qual é o verdadeiro reino da paz? Onde o príncipe da paz, Jesus, está sentado no trono. Qual é o falso reino da paz? É o reino do anticristo, que vai tentar se parecer para falsificar, para convencer com o príncipe da paz, inclusive tendo um cavalo branco, mas um cavalo branco com arco na mão. Quem promove a paz pode até sair num cavalo branco, mas com arco na mão para vencer não faz sentido, ele está saindo para a guerra. Então, você percebe as tentativas mal sucedidas do anticristo no período da grande tribulação de estabelecer a falsa paz, quando o reino da verdadeira paz tem como rei o príncipe da paz. E nós somos levados também a considerar aqui, além do que disse Isaías, né, profeticamente, caracterizando Cristo como o príncipe da paz, essa revelação do Cristo nos evangelhos como aquele que está com a missão da paz. Por exemplo, Mateus chama a atenção para a recompensa daqueles que promovem a paz. Bem-aventurados pacificadores. Mateus 5,9. Jesus é aquele que recompensa os que promovem a paz. Seu reino tem como princípio a promoção da paz. Marcos chama a atenção para o Cristo que promove a paz das pessoas, no sentido de bem-estar. Marcos apresenta o homem da ação, o servo trabalhador, aquele que faz milagres. Isso fica claro em Marcos 5,34. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou, em outras palavras, agora está tudo certo, você está plena, você tem agora a totalidade do bem-estar do seu corpo, desfrute, vai em paz, ser curada desse teu mal. Lucas considera a paz como uma bênção do nascimento de Jesus. Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E João, de maneira mais clara, de maneira mais poética, apresenta Jesus como aquele que é o doador, o abençoador da paz verdadeira, com o célebre, com o clássico, com o áureo versículo 27 do capítulo 14. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Está tudo sob controle, tudo está total, tudo está pleno. Essa é a paz de Deus. Segundo subponto, uma promessa redentora. E aqui nós observamos mais uma vez a paz no contexto da obra da salvação. Uma das imagens mais famosas da salvação é a que nós chamamos de reconciliação. O que é reconciliação? O reestabelecimento da paz entre Deus e os homens. O restabelecimento da comunhão
entre Deus e os homens. A comunhão foi interrompida. Então, a comunhão não está perfeita, a comunhão não está plena, não está total. Ela precisa ser restaurada, ela precisa ser pacificada. Cristo, mediador, nos reconciliou com Cristo. Outra imagem da salvação é a expiação, que também traduz a ideia da paz, quando a disposição da ira de Deus para com os seres humanos é mudada para uma disposição pacífica por causa do sacrifício, da satisfação da lei. E essa obra da salvação, essa obra de paz da salvação, ela conduz o cristão que agora está em paz com Deus, em paz consigo, a ter paz com os outros, e a paz na perspectiva da comunhão, a paz na perspectiva coletiva. Terceiro e último ponto, uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses 4:6, e é bom entender que o contexto imediato de Filipenses 4:6, versículos anteriores e posteriores ao versículo 6, trata da mente, pensamento, da orientação, da compreensão, do que está no nosso coração, da inquietação. E em meio essa perspectiva do coração, do pensamento, das inquietações, a essa promessa da paz que está acima de todas essas preocupações, que está acima de todas essas inquietações, está acima de todas essas ansiedades, está acima de todas essas preocupações. Então, eu termino as considerações dessa lição de número 8 abençoando você, em nome de Jesus, com uma paz tão grande que nem você consegue compreender, porque ela está acima das tuas preocupações, ela está acima dos teus medos, ela está acima da tua ansiedade, ela está acima das inquietações que assaltam o teu coração. Há uma promessa de paz sobre as nossas vidas, a paz de Deus, que é completa e preenche todo o nosso ser. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, no nome de Jesus, o Príncipe da Paz.